Nosso boa noite a todos. Vocês estão com frio, não? Talvez eu baixe um pouquinho o som do microfone. Eu falo um pouco alto demais. Isso, tire um pouquinho do eco. Perfeito. Vocês estão com frio, não? Sim? Quantos estão com o pé gelado? Gente, pé gelado é um sinal muito ruim. Se o pé estiver gelado, você pode inclusive morrer. Sabia disso? Se tem uma parte do seu corpo que nunca pode ficar gelada, é o seu pé. Tome esse cuidado ao dormir. Nessas noites muito frias, mantenha o pé bem aquecido. Aumentam as chances, o pé gelado, né, aumenta a chance de um infarto, aumenta a chance de um AVC, aumenta a chance de um monte de problema de saúde que você não queremos. Aí coloca 3,5 para dormir. Aí 3,5 para poder dormir no inverno, tá bom? Quantos aqui estão com o pé bem quentinho? Que continue aquecido, tá bom? Normalmente quando a gente faz uma caminhadinha para chegar na igreja, a gente fica com o corpo todo quentinho, né? Por isso é bom morar pertinho da igreja, assim que dá para vir andando. Quantos aqui moram tão perto que conseguem vir andando para a igreja? Levanta a mão para eu ver. É a maioria dos presentes tem essa bênção, a bênção de morar pertinho. Imagina que coisa legal, né? Sai de casa faltando 10 minutinhos para começar o culto e chegar aqui. Vocês não moram perto, não, vocês moram longe. O Fábio mora longe também. Quem mais mora longe? Você mora longe, está nos visitando hoje, mas você é de longe também, né? A gente leva 1 hora para chegar da nossa casa aqui. Na noite de domingo, dá 1 hora. E para voltar, dá mais 1 hora. E às vezes dá 1h20, às vezes dá até 1h30. Pode acontecer. E eu quero agradecer a Deus, porque aquilo que eu chamei de minha casa nem é minha mais. Já está vendida. E o Papai do Céu já providenciou uma outra para a gente poder mudar de onde a gente mora hoje. Amanhã a gente começa a reformar aquela em que a gente vai morar. Orem para Deus abençoar os pedreiros, para eles trabalharem rápido. E daqui a pouco mais já está acampando na casa nova. Há algum tempo atrás, eu tive a bênção de comprar um terreno muito barato no meio do mato. Aí eu arrumei um pedreiro muito doido que construiu a casa bem baratinho também, no meio do mato. Ele morria de medo de ficar lá. Ele me disse, né, ele falou assim para mim um dia, falou: olha, você está construindo essa casa, mas você nunca vai usar. Eu falei: por que não? Era um homem desse tamanho assim, um morenão forte, sabe? Ele carregava 4 sacos de cimento de uma só vez. Para mim aquilo era um absurdo, aquele homem ser tão forte. E ele dizia assim para mim: você está construindo essa casa aqui, e não era no plano não, era na subida. Pensa no homem forte. E ele disse assim para mim: você está construindo essa casa aqui, mas você não vai conseguir aproveitar dela não vai ter condições de vir aqui. Bem no meio do mato. Eu falei: por que não? Aí ele me dizia: 3 vezes eu vi o lobisomem aqui. Como eu não acredito em lobisomem, eu pensava: estou tranquilo, né? Mas ele dizia assim, jurava de pé junto: tem lobisomem aqui. Lembrei de um detalhe, posso contar? Irmãozinho está no sermão, mas eu estou só introduzindo a introdução do sermão. Até que um dia eu vi que era verdade. Deixa eu contar para vocês essa história. A Érica saiu do... A gente estava na pandemia, teve um tempo que a gente morou naquele lugar, na casinha. No começo, eu estava contando tudo isso só para contar que, quando a casinha estava quase pronta, ainda sem vidro, sem porta, a gente levou uma barraca e a gente dormia dentro da barraca, dentro da casa. E ficamos na barraca há bastante tempo, até que a gente conseguiu dinheiro para colocar vidro nas portas, vidro na janela, e colocar uma porta, e a gente dormia na barraca dentro da casinha. E aí, eu comecei a contar a história só por causa disso. Olha onde eu me perdi, né? Mas deixa eu contar a história do lobisomem. Vocês estão curiosos, então? Irmãos, uns 3 metros de altura. Olhos vermelhos grandes. A gente estava dentro de casa, um dia a Érica tinha voltado da pandemia para São Paulo para poder lavar roupa. Fiquei eu e as crianças. E era tão meio de mato que as portas só encostadas, a janela só encostada. De repente, a gente estava dentro de casa, sei lá, lendo Bíblia, conversando. Ouvi um barulhão no terreno do lado, tinha um mato alto, assim, um mato dos 2 metros de altura. Ouvi um barulhão no terreno do lado. Eu falei: meu Deus, o que passou aí do lado?
Pelo barulho, a impressão que eu tinha é que rochas tinham caído do céu e tinham rolado no terreno do lado. De tão forte foi o barulho. Fiz o quê? Abri a porta e saí para ver o que era. Quando eu olho, lá embaixo, na parte baixa do terreno, 3 metros de altura, eu dei um grito. Eu falei, quem está aí? E aí me vira assim, com aqueles 2 olhos vermelhos, e fica olhando para mim, sem piscar e sem tirar o olho de mim. Eu medi, porque eu sabia que lá embaixo era um lugar mais baixo, eu falei assim, 1 metro, 2 metros, 3 metros, olhos vermelhos. É o lobisomem. É o lobisomem que o rapaz me disse que tinha aqui. Gritei de novo, daqui a pouco apareceu um monte de cachorro latindo para o lobisomem. Vi que não podia com ele, entrei, tranquei a casa toda, liguei para a Érica, falei, Érica, tem alguma coisa errada aqui no terreno do lado. E fiquei preocupado com aquilo e pensando, que bicho tem 3 metros de altura? Você conhece algum? Eu também não. Comecei a pensar de forma racional e não achava a resposta para a minha questão. Aí tinha uma mulher que morava assim, lá mais perto, assim, mandei mensagem para ela, falei, alguma coisa aconteceu aqui do lado do meu terreno, tem uns cachorros latindo e tem um bicho grande, lá embaixo, na parte de baixo do terreno do vizinho. Você tem ideia do que possa ser? Aí ela respondeu para mim. Na hora eu ri e pensei, como eu sou bobo, né? Mas que bom que ela me respondeu. Ela falou, deve ser um gambá. Eu falei, mas tem 3 metros de altura. Ela falou, sim, ele sobe na árvore. Pode reparar que o lugar onde ele está lá, a 3 metros de altura, tem uma árvore. Aí e ela falou assim, quando aparece um gambá, os cachorros ficam acuando mesmo para o gambá. Aí eu saí de novo, olhei de novo, falei, miserável do gambá, parecia um lobisomem. Então tem isso, né? As pessoas, quando elas acreditam e têm medo, até um gambá vira um lobisomem, né? E eu agradeço a Deus, porque daqui pouco tempo a gente vai estar morando mais perto e não vai precisar fazer essa viagem de ida e vinda, né? A cada vez que a gente vem para a igreja. Irmãos, anota aí na sua agenda, antes da gente abrir a Bíblia hoje, anota aí na sua agenda algumas informações. Dia 12 agora, já daqui 12 dias, a gente vai começar uma semana de oração na igreja. Vai ser uma semana de oração muito especial, que nós vamos falar de temas muito importantes para a nossa vida, tá bom? Eu vou fazer de novo, acho que vocês ainda me aguentam mais uma semana de oração, né? Então vai ter culto sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e a gente termina no sábado, dia 19. No dia 12 de manhã, a gente vai ter o coral da igreja da cidade Dutra, aqui conosco de manhã. Então vai ser bênção. Anota isso na sua agenda e anota uma outra coisa na sua agenda. Eu sei que as igrejas, elas perderam um pouco o hábito de fazer vigília, né? Mas nós estamos com uma vigília marcada e anota a placa desse caminhão, porque essa vigília vai ser uma bênção. Dia 26 de agosto, sábado, começando às 5 da tarde e terminando às 11 da noite. Virão pregadores jovens, trazendo mensagens poderosas. Vai vir uma banda também, fazer toda a parte musical nesse dia. E a igreja está sendo convidada e convocada para participar deste momento de oração, de busca, de mergulho na palavra de Deus, para que através dessa nossa ação nós sejamos todos abençoados. Anotou? Anotou as placas dos caminhões? Pegue a sua Bíblia. Fala de... O dia da vigília é dia 26 de agosto, a partir das 5 horas até as 11 da noite. Nós queríamos mesmo era fazer uma noite toda, mas alguém disse assim, pastor, não pode, porque os vizinhos vão botar fogo na igreja com a gente dentro. Então, para evitar isso, a gente vai fazer uma até as 11, tá bom? Trouxe a sua Bíblia? Se você não trouxe a Bíblia, com certeza trouxe o celular, não é verdade? E o celular tem a Bíblia, não é verdade? Coloque ou a Bíblia sobre o coração, ou o celular, feche os seus olhos. Vamos orar. Deus de amor e bondade, muito obrigado por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Neste momento nós entramos na Tua presença, trazemos diante do Senhor toda a nossa gratidão e também apresentamos ao Senhor todas as nossas necessidades. É possível que alguns de nós estejamos preocupados com alguma coisa, angustiados com algum problema que parece não ter solução. Ah, Senhor,
muito maior que os nossos problemas é o Senhor. E é por isso que nós declaramos nessa noite mais uma vez: nós confiamos no Senhor, nós confiamos na sua bondade, nós confiamos no seu amor, e queremos entregar qualquer necessidade agora nas tuas mãos. Neste momento em que nós vamos abrir a tua palavra, Senhor, fala conosco através dela, abençoe as nossas vidas, te suplicamos por Jesus. Amém, Senhor, amém. Queridos, antes deles colocarem lá tá lá isso, deixa só assim só. Eu usei esse sermão esses dias. O título do sermão é O Seu Amor Dura para Sempre. A pergunta que eu tenho para vocês, para ver quem vai acertar: qual é o capítulo da Bíblia que mais fala de amor? 1 João, qual o capítulo? Parabéns, vocês acertaram o segundo capítulo da Bíblia que mais fala de amor. Tem um outro ainda. Tem um outro. Qual parte da Bíblia toda? Eu sei qual é o próximo que vocês vão dizer. Vocês vão dizer agora o terceiro. Qual parte da Bíblia mais fala de amor? Não. Tem até uma música secular que os cantores fizeram exatamente do jeitinho que está na Bíblia. Lembram desse capítulo? 1 Coríntios 13. Esse é o terceiro capítulo da Bíblia que mais fala de amor. Não é o primeiro, não é o segundo. Esse é o terceiro. E qual será que é o primeiro? Isso, esse é 1 Coríntios 13. Alguém tem um palpite de qual é o capítulo da Bíblia que mais fala de amor? Eu vou contar, né? Está no livro de Salmos. E nós vamos ler juntos agora o capítulo todinho, tá bom? Eu vou pedir para o Jefferson colocar para a gente o próximo slide. E vai ser assim, olha. Nós vamos fazer a leitura aqui na frente. Eu vou ler a parte em preto e vocês leem a parte em vermelho. Pode ser? Dá para enxergar lá na frente? Não está muito pequenininho, não? Então eu vou ler a parte em preto, hein? Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Deem graças ao Deus dos deuses. Deem graças ao Senhor dos senhores. Ao único que faz grandes maravilhas. Que com habilidade fez os céus. Que estendeu a terra sobre as águas. Aquele que fez os grandes luminares. O sol para governar o dia. A lua e as estrelas para governarem a noite. Pode ser um pouco mais alto. Aquele que matou os primogênitos do Egito. E tirou Israel do meio deles. Com mão poderosa e braço forte. Aquele que dividiu o mar vermelho. E fez Israel atravessá-lo. Mas lançou o faraó e o seu exército no mar vermelho. Aquele que conduziu seu povo pelo deserto. Que feriu grandes reis. E matou reis poderosos. Seom, o rei dos amorreus. E Og, rei de Bazã. E deu a terra deles como herança. Como herança ao seu servo Israel. Aquele que se lembrou de nós quando fomos humilhados. E nos livrou dos nossos adversários. Aquele que dá alimento a todos os seres vivos. Todo mundo, vamos ler juntos o versículo 26. Deem graças ao Deus dos céus, o seu amor dura para sempre. Amém, queridos? Este é o capítulo da Bíblia que mais fala de amor. E todas as vezes está se referindo ao amor de quem? O amor de Deus. Este salmo, você sabe que o livro de Salmos, na verdade, era inário do povo de Israel. Esse salmo era um salmo tão especial que ele era cantado em todas as festas. Não tinha uma festa de Israel sequer
em que esse salmo não fosse cantado. E por 26 vezes se repete que o amor de Deus dura para sempre. O seu amor dura para sempre. O seu amor dura para sempre. Por que nós precisamos estar sendo lembrados constantemente que o seu amor dura para sempre? Porque nós somos o objeto deste amor. O amor de Deus só existe graças a você. Você é o ser, você é a pessoa que Deus mais ama em todo o universo. Se preciso fosse, Ele teria dado o seu único filho para morrer só por você. Irmãos, isso não é amor demais? Isso é muito amor. Só que tem uma questão complicada. Nós temos muita dificuldade em compreender o amor de Deus. E o primeiro motivo é que nós não amamos como Deus ama. O nosso amor é imperfeito, né? Às vezes o nosso amor é um amor interesseiro. Às vezes o nosso amor é um amor egoísta. Às vezes aquilo que nós chamamos de amor, na verdade passa longe de amor. Não tem nada de altruísmo, não tem nada de renúncia, não tem nada de sacrifício, não tem nada de entrega. O amor de Deus não, o amor de Deus é diferente. Ele não te ama porque você faz, Ele não te ama porque você escolhe, Ele não te ama porque você o ama. O texto bíblico mesmo já diz: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou quando nós ainda éramos, lembra o texto? Pecadores. O amor de Deus é difícil demais de ser compreendido. Sabe o que nós costumamos fazer com o amor de Deus? Nós tornamos o amor de Deus no amor humano, para que nós possamos compreender. Sabe qual que é a primeira visão que nós temos sobre o amor de Deus na nossa existência? Vocês vão ficar desesperados agora, eu também fico desesperado quando penso nisso. A nossa primeira compreensão do amor de Deus que nós temos na nossa existência é o amor do nosso Pai. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como que o seu pai te amou? Ou vou mudar a pergunta um pouco. Como que o seu pai te ama? Agora eu vou perguntar para todo mundo, pode me responder. O amor do seu pai por você é perfeito, sim ou não? Vira o problemão? A primeira noção que nós temos do amor de Deus na nossa existência é o amor do nosso pai. Eu não sou profeta nem filho de profeta, mas imagino que alguns de vocês nem pai têm. Não é isso mesmo? Essa semana conversando com alguém, a pessoa disse: minha mãe se envolveu com alguém e ficou grávida de mim, e depois ela se casou com outro homem, porque esse primeiro homem a rejeitou, me rejeitou também. Mas quando eu cresci e já tinha os meus 18 anos de idade, minha mãe me contou quem era meu pai. Ela disse assim: ele mora no bairro tal e o apelido dele é tal. Após o falecimento da minha mãe, essa pessoa me contando, eu tomei um ônibus, fui lá no bairro tal, entrei num bar e perguntei: vocês sabem quem é fulano de tal? Sei sim, ele vem aqui todo dia. Nossa, você é a cara dele. Ainda o dono do bar disse assim para a moça: você é filha dele? Sim, eu sou filha dele. Daqui a pouco chegou o fulano de tal. Quando ele chegou, entrou no bar para fazer o que ele fazia sempre ali, ela foi até ele e disse: olha, eu sou sua filha, meu nome é fulana de tal, eu sou filha de fulana, fulana morreu, e ela me disse antes de morrer que você era meu pai verdadeiro. Ele olhou nos olhos dela e disse assim: eu não tenho condições de ser o seu pai. Depois que a sua mãe passou na minha vida, eu encontrei alguém que me fez feliz, e sou muito feliz hoje ao lado dessa pessoa. Tenho 2 filhas lindas, e não quero que você estrague a minha vida. Então, vou te pedir um favor. Vá e não volte mais. Forte, né, irmãos? Forte, né? Muito forte. E eu falo uma história dessas porque ela é comum. É possível que tenha mais 2 ou 3 ou 4 ou 5 histórias parecidas com essa aqui nessa noite.
Aí você diz assim, pastor, como que você pode dizer para mim que a primeira impressão que eu tenho do amor de Deus é o amor que o meu pai teve por mim? Mas é verdade. Essa é a primeira impressão que nós temos do amor de Deus. E aí nós ouvimos histórias terríveis de pais abusivos, de pais... Não vou me perder tempo com isso. Você já ouviu também, não ouviu? Como compreender esse amor de Deus? Essa pessoa já inicia a sua vida desacreditando na possibilidade do amor de Deus. Então o amor de Deus, ele não é perfeito. Ele é falho, ele é limitado. Não são poucos aqueles que dizem assim, eu quero ser um pai bom, porque o meu pai foi muito ruim. Alguém já ouviu uma história parecida aqui? Já ouviram? Já ouviram, olha lá. Muita gente pensa exatamente dessa forma. Então nós temos uma limitação muito grande em compreender o amor de Deus. E aí nós começamos a confundir Deus. Por exemplo, na sua experiência cristã, você passa por problemas. E quando você passa por problemas, a quem você recorre? A Deus. E aí você faz o quê? Você se ajoelha do lado da sua cama, conta para Deus o que está acontecendo e diz assim para Ele, Deus, me dá um sinal. Pergunto para vocês, todas as vezes que você pediu um sinal, você obteve um sinal? Não. Começou a ficar complicado. Vai ficar pior. Você está com uma necessidade. Eu me recordo de algumas da minha vida, por exemplo, no momento que eu falei, Deus, eu preciso de um emprego. Preciso muito desse emprego. Eu preciso desse emprego para ter o que comer, para ter o que beber. Ainda bem que acabou a coisa do jogo, não a minha, né? Podia ter sido a minha, né? Mas foi só do microfone. Só que vir pelo meio do só foi risada. O rapaz do som pode vir por qualquer canto da igreja, sabia? Obrigado, Eduardo. Ó, a bateria voltou. Eu me perdi aonde, irmãos? Me ajudem a voltar lá. Porque estavam acordados no sermão? Aí nós temos necessidades. Aí você, diante da sua necessidade, eu lembrei de uma minha aqui, quando eu precisava de um emprego. Eu me lembro, me ajoelhei. E falei, Deus do céu, faz um milagre. Eu necessito desse emprego. Eu preciso desse emprego para garantir o arroz e o feijão na mesa da minha casa. Orei. O resultado, emprego não veio. E aí? Vou falar a verdade, tá bom? E falar a verdade. Naqueles dias eu duvidei do amor de Deus. Eu me lembro que eu pensava assim, será que eu fiz alguma coisa que decepcionou tanto Deus, que Ele não me ama mais? Deixa eu perguntar, vocês têm coragem, né? Aqui, ó, só gente com coragem. Está sendo transmitido acho que na internet, mas ninguém vai ver a sua mão, que vai estar só as costas dela, tá bom? Quantos aqui já passaram por uma experiência assim? Pediram muito a Deus uma bênção, essa bênção não veio, e depois da bênção não vir, você teve até dúvidas. Será que Deus me ama mesmo? Quantos? Levanta a mão bem para poder saber que eu não estou sozinho. Gente, é a igreja quase toda. Em 98% eu percebi que eu não sou tão mal assim, a gente está tudo no mesmo barco. Então a gente continua fazendo o quê? Duvidando do amor de Deus. Aí você lê um salmo bonito como esse, aparece 26 vezes, que Deus me ama, cadê esse amor que eu não estou vendo? Deixa eu lembrar de outra coisa. Vocês gostam de ouvir história de amor? Esse sermão de hoje tem até história de amor, irmãos. Vou contar uma história de amor para vocês. Quando eu era garoto, eu tive uma namorada. Eu era bem pequenininho. E eu namorei com ela por 3 anos. Para a loucura dos pais dela e para a loucura dos meus também. Porque nós éramos crianças. E a gente namorava de sentar na hora do intervalo de mãozinha dada. Sabe como que o nosso namoro acabou? A mãe dela ia na escola dia sim, dia não. Eu lembro
da mãe me xingar, eu lembro do pai me xingar, eu lembro dos irmãos ameaçarem me matar, mas ela gostava de mim, eu gostava dela. Quem ia impedir aquela história de amor, não é verdade? O namoro acabou quando os pais dela a tiraram da escola. Eu sabia, eu desconfiava onde ela morava, eu lembro de ter andado bastante tempo lá no bairro para ver se eu achava a casa dela, não achei a casa dela e o nosso namoro realmente acabou. E acabou para sempre, mas acabou de uma forma abrupta, né? E aí, quando esse namoro acaba, depois disso eu tive outras namoradinhas, mas eu sempre lembrava da menina. E olha, tem coisa que a gente não entende, né? Mas Deus é bom demais, irmãos. No final do sermão vai fazer sentido. Domingo à tarde, fui convidado para um casamento na igreja adventista do sétimo dia. Lá estava eu com a minha namorada, sentado na galeria da igreja. Nessa época eu tinha uns 15 anos. E, de repente, entrou uma guarda de honra, todos uniformizados com o uniforme dos desbravadores, para poder receber a noiva. Eu bati o olho na última menina da fila. E falei, meu Deus, é ela. Uniforme do clube. Falei, Deus uniu a nossa história de novo. Levantei do lugar que eu estava do lado da minha namorada, fui sentei do lado da guarda de honra, olhei para ela, quando ela me olhou, eu percebi que ela chegou a tremer. E eu falei assim para ela, bem baixinho, ele olhou para mim, sentido, né? Ela desmontou, me deu um abraço. Não trocamos uma palavra. Eu voltei, sentei do lado da minha namorada, segurei na mão dela. E falei assim para ela. Não, mas o nosso namoro termina agora. Deus te abençoe, você vai encontrar alguém muito mais especial do que eu. Ele olhou e falou assim, mas por que você está terminando comigo assim? Eu falei, não vou saber te explicar, mas é a melhor coisa do mundo que te aconteceu. Deus te livrou de uma enrascada. Disse assim para ela, falei assim mesmo, e voltei para sentar onde? Do lado da minha ex-namorada. Quando acaba toda aquela cerimônia, ela senta ali do meu lado, conversamos um pouquinho durante a cerimônia, nem sei o que foi falado naquele casamento. O casamento era de uma amiga minha e de um amigo dela. Ela não era adventista batizada, essa moça, eu já era adventista batizado. Eu era desbravador, ela era desbravadora de um outro clube. Quando ela saiu da escola que eu estudava, ela foi estudar em uma outra escola e foi convidada para ser desbravadora, e se tornou desbravadora, e a gente se encontrou ali. Quando eu me encontrei com essa moça, ela sentou do meu lado e ela disse assim para mim, Hércules, eu tenho um namorado. Eu olhei para ela e falei assim, eu também tinha. O meu namoro acabou agora. Ela disse assim para mim, quando a gente sair da igreja, eu vou no orelhão, eu sou do tempo do orelhão, viu, irmãos? Aquele de ficha, né, que fazia pleque. Quando terminar aqui, eu vou no orelhão, eu ligo para ele e eu termino com ele. E iniciamos o namoro. Era para dar certo. Era aquele carinho de criança, agora com 2 adolescentes, não tinha como dar errado. Eu lembro que quando nós terminamos os nossos namoros e nós fomos começar o nosso namoro, nós fizemos uma oração, Senhor, depois de muitos anos, nós nos reencontramos. Abençoe esse namoro. Irmão, sabe quanto tempo durou esse namoro? 1 semana. Por que 1 semana? Porque nós dois havíamos nos distanciado e nos tornamos pessoas muito diferentes. A moça que ela havia se tornado não era a moça com quem eu queria estar namorando, e o moço que eu havia me tornado não era o moço com quem ela queria estar namorando. Posso contar uma coisa para vocês? Eu agradeço muito a Deus por ter reencontrado aquela moça naquele momento. Imagina depois casar e depois se encontrar. Ia dar um pano para manga, não ia dar? Naquele momento foi um momento especial. Deus é bom e é bom em todos os seus caminhos. Mas eu lembro que quando o namoro terminou de volta e terminou com os dois decidindo juntos, não dá mesmo, nós não temos nada de afinidade, não temos nada em comum, não tem mais o que fazer. Eu lembro que quando terminou eu fiquei triste e ela também me disse, eu estou muito triste. E ela voltou com o ex-namorado e eu fiquei sem a minha ex-namorada, eu achei que não era justo querer voltar para ela.
Mas eu lembro assim que, num dos meus momentos de tristeza, eu disse para Deus assim, mas Senhor, eu ainda... eu lembro de todas as vezes que eu orei para reencontrá-la, e eu lembro que antes de começar a namorar, nós oramos ao Senhor. Por que deu errado? Você já se sentiu frustrado com uma coisa assim? Talvez você não tenha uma história cabeluda como essa minha, mas você tem as suas histórias de experiência com Deus, de coisas que você pediu e não foram atendidas, e que de alguma forma tudo isso te entristece. Você tem as ações que você tem feito dia após dia, e você percebe que dia após dia elas não são atendidas, e dia após dia aquilo que você pede não acontece, e você fica se perguntando, será que foi alguma coisa de errado que eu fiz? Será que foi alguma escolha que eu tomei errada, que fez com que Deus deixasse de me amar, me deixasse sozinho ou sozinha, e agora eu estou andando pelo mundo sem a bênção? Aí a gente vem na igreja, e na igreja a gente ouve as histórias mais lindas e incríveis, né? Porque parece que a igreja convida todo mundo que tem uma história bonita para contar, dá o púlpito para a pessoa, e a pessoa conta, eu orei, e Deus sempre me ouviu, Deus me atendeu, e o milagre aconteceu, e a bênção desceu do céu sobre a minha vida. Irmãos, eu acredito em tudo isso, é verdade mesmo. Só que as pessoas nunca usam o púlpito para contar das frustrações que elas passam na vida cristã, elas não usam o púlpito para contar dos perrengues da vida cristã, elas não usam o púlpito para contar dos momentos em que elas se sentiram sozinhas lá no vale, sem esperança, sem ânimo, desalentadas, desanimadas, enfraquecidas. E aí a gente sai da igreja sentindo assim, meu Deus, o problema tem que estar comigo mesmo. Aí você começa a pensar e lembrar de um pecado que você cometeu lá em 1900 Guaraná de Rolha e fala assim, eu acho que foi isso. Já aconteceu com você isso? Já, eu sei que já. Irmão, nessa noite eu vim aqui em nome do Senhor. Eu não tenho dúvidas que esse recado eu estou trazendo do Senhor para a sua vida. Não é para quem está do seu lado, não é para quem está na sua frente. Esse é um recado de Deus para você. Deus pediu para que eu lhe dissesse mais uma vez que Ele te ama de todo o coração dEle. Você é tão especial para Ele que Ele morreu por você na cruz. Não tem nada que você faça que vai mudar o amor de Deus por você. Absolutamente nada. Ele sabe das suas dores. Ele conhece as suas feridas. Ele olha para as suas chagas. E nos momentos em que você se sente mais sozinho, mais perdido e menos amado, Ele tem carregado você no colo, Ele tem te sustentado, Ele tem te mantido em pé para que você não caia, para que você não desista, para que você não desanime. Mas Ele te pede nessa noite para que você pare de pensar que tem alguma coisa errada com você. Ele te pede nessa noite para que você pare de acreditar que Ele não ama você. Ele pede para te dizer nessa noite que não foi nada de errado o que você fez ontem, que está te impedindo a bênção hoje. O que Ele te diz é, filho, se você realmente confia em mim, por favor, aguenta mais um pouco, porque o seu momento vai chegar. Antes da bênção, antes da virtude, antes do sorriso, é necessário que desçam as lágrimas, é necessário que haja a dor, é necessário que o coração se sinta assim espatifado, se sinta rachado, para que depois, quando eu fizer o milagre seja pleno, seja completo. E tem o momento certo, irmãos. Eu lembro, falando de emprego, né, eu perdi o primeiro, fiquei muito chateado, perdi um outro que era incrível. O segundo emprego que eu perdi, que eu participei de 6 ou 7 etapas de entrevista, dinâmica de grupo, eu passava em tudo. E as pessoas que contratavam, a gerente do RH de uma multinacional, ela dizia assim para mim, você é o menino que nós queremos nessa empresa. E chegou na hora de contratar, contratou outro. Só porque eu disse que eu não trabalharia aos sábados e a empresa não abria de sábado. Aquilo me deixou maluco. Fiquei muito chateado com aquilo. Mas depois de algum tempo eu parei, pensei e disse assim, Senhor, obrigado, porque aquele emprego me foi impedido. Porque é possível que se eu tivesse entrado naquela empresa, quando o Senhor me chamasse para ser pastor, eu teria dito não. Eu estaria numa situação muito confortável e sem disposição de abrir mão de tudo aquilo que eu havia conquistado. Então eu te louvo pelos nãos que o Senhor me concedeu.
Hoje, aquilo que não acontece na sua vida, aquilo que não desencalha na sua vida, aquilo que não deslancha na sua vida, é aquele relacionamento que você tinha certeza que haverá casamento e você ia ser feliz para sempre e a coisa não vira, a coisa não acontece. Por favor, não duvide. Tudo é livramento. Tudo é bênção. Chegará um momento da sua vida cristã que quando as portas se baterem na sua cara com força, e às vezes a vida é impetuosa, né? Às vezes uma portada após da outra. Aí a gente diz assim, não se desanime, uma porta se fecha, Deus abre a janela, né? Mas às vezes as portas batem na sua cara, as janelas se fecham também. E você olha até pelo buraco da chaminé e parece que vem uma nuvem preta e tampa o buraco da chaminé e você fala assim, meu Deus, não tem saída. Mas chega um momento da sua experiência cristã, que até pela falta de saída você vai dar glórias a Deus e vai dizer ali assim, Senhor, como o Senhor é bom, como o Senhor não permitiu que as coisas acontecessem como eu queria, como o Senhor conduziu a minha vida da forma que o Senhor entendia e deveria ser conduzida. Chegará um momento em que você vai louvar e bendizer o Senhor para todo sempre, por todos os sims e por todos os nãos que você ouviu. Enquanto esse momento não chega, aguenta um pouco mais. Segue um pouco mais. A vitória é para aqueles que não desistem. A bênção é para aqueles que não desanimam. O sucesso está logo depois de onde todas as pessoas comuns desistem. Se você quer o sucesso, não desista. Siga de mãos dadas com teu Deus. Se for pelo vale chorando, passe pelo vale chorando. Mas passa agarrado nas mãos do teu Deus. Se for para andar nas montanhas, celebrando a vitória da bênção que Deus está te dando, as conquistas, as realizações, passa lá pulando sobre as montanhas, agradecendo ao teu Deus. Mas não larga da mão dele. Porque ou no vale ou na montanha, se você soltar das mãos do teu Deus, você está na roça. Está na roça virou uma coisa ruim, né? Mas você está na roça no pior sentido da palavra, que eu nem sei qual é. Está na roça é bom, irmãos. Comer assim uma jaca colhida do pé é bom. Uma manga docinha é bom. Não sei de onde veio essa expressão, mas você entendeu. Se você largar da mão do teu Deus, no momento de dificuldade ou no momento de alegria, vai dar errado. Que Deus te abençoe. Que Deus me abençoe. Que nada nem ninguém nos separe do amor de Deus em Cristo Jesus. Pergunto para você. Dá para aguentar firme mais um pouco? Dá para esperar o teu Senhor voltar para te buscar? Dá para esperar o momento da vitória? Deus te abençoe. Temos mais uma música, logo depois uma oração e nós voltamos para nossa casa. Vamos andar com passos decididos, largos e cabeça erguida. Afinal de contas, o nosso Deus nos ama.